Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, e hoje é dia do Senhor literalmente, porque hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Há 2 domingos atrás celebramos a Ascensão do Senhor. Jesus ressuscitado, que ascendeu, que subiu aos céus e retornou e sentou-se à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Mas o Senhor havia nos feito uma promessa. Ele havia prometido que haveria de nos enviar o Paráclito, o Espírito da Verdade, aquele que nos santificaria e impulsionaria a Igreja ao longo dos séculos. E domingo passado, então, Jesus cumpre a sua promessa. E vem sobre nós o Espírito Santo. Celebramos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Santíssima Virgem no cenáculo. E hoje, tendo sido completada a revelação divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo revelados, celebramos então a solenidade da Santíssima Trindade. Hoje é um dia muito especial. Celebramos o nosso Deus uno e trino, um só Deus verdadeiro, em 3 pessoas distintas, um mistério insondável, o mistério da Santíssima Trindade. Jesus disse que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Evangelho que a Igreja nos propõe nessa solenidade da Santíssima Trindade, o Evangelho que vai nos introduzir na adoração a Deus uno e trino, é o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Abra um coração. É uma palavra direto do seio da Santíssima Trindade para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nessa solenidade da Santíssima Trindade, o evangelista João nos traz aqui a recordação de uma sentença de Jesus, de uma sentença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz que Deus amou tanto o mundo, o Pai amou tanto o mundo, que nos enviou o seu Filho para nos salvar. E aquele que crê no Filho é salvo, aquele que não crê está condenado. Mas que como crer no Filho? Essa crença em Jesus, essa adesão a Jesus, esse crer em Jesus não significa apenas acreditar no que Jesus falou, não significa apenas ter como verdade o que Jesus falou, mas esse crer no Filho de Deus significa aderir totalmente ao anúncio do reino feito por Jesus. Em resumo, esse crer em Jesus significa viver os seus mandamentos. E quais são os mandamentos de Jesus? Se dividem, se limitam em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo dos mandamentos. E esse é o resumo da nossa salvação. Com efeito, Deus amou, o Pai amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que crê, ou seja, aquele que vive o mandamento, aquele que ama a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo, assim tenha salvação. Mas como vamos viver esse mandamento? Como seremos capazes de amar a Deus conforme nos ordena o Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que pode nos levar a viver esse mandamento do amor
é o Espírito Santo. Por isso, nessa solenidade da Santíssima Trindade, vemos o Pai que envia o Filho para nos fazer o convite a abraçarmos o reino de Deus. E o Espírito Santo que vem a partir de Pentecostes para nos dar a força, o sopro. O Espírito Santo, a palavra Espírito em hebraico diz ruá, é a mesma palavra que é usada para sopro, ruá. Como um barco que o vento infla suas velas e leva esse barco para alto mar. Esse barco é conduzido pelo sopro do vento ao alto mar e é capaz de transpor o mar a chegar no outro lado do oceano, no outro continente. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Quer nos santificar, quer nos impulsionar. Jesus, o Pai e o Espírito Santo querem nos levar para o céu. E o que é o céu? O céu é a visão beatífica. O céu é a visão de Deus. Deus uno e trino. Celebramos hoje, então, o nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse Deus que sequer Abraão, Isaac e Jacó faziam ideia de que ele era um só Deus em três pessoas, mas que foi se revelando. O Pai que envia o Filho, e o Filho, ao se encarnar, ao fazer-se homem na pessoa de Jesus, fala do Pai. Mostra que ele é um só Deus com o Pai. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão fosse, eu sou, diz Jesus aos fariseus. Mostra que ele é Deus com o Pai. Depois mostra que há também uma terceira pessoa divina, o Espírito Santo, e promete derramar a terceira pessoa divina em nós. Qual que é o objetivo disso tudo? A nossa salvação. A nossa salvação. E como eu disse, para nos salvarmos, precisamos aderir totalmente. Aderir como algum objeto que cola em outro objeto, adere a outro objeto e não larga por nada. Precisamos aderir completamente ao anúncio que Jesus nos fez. Quem nele crê, versículo 18, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E crer em Deus nada mais é do que viver os seus mandamentos. Queridos, peça a Deus a graça de conhecê-lo, de amá-lo e de crer nele, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Nessa solenidade da Santíssima Trindade, muitas pessoas ficam conjecturando quem é Deus e como que Deus pode ser um único Deus em três pessoas. E passam diversas horas, diversos dias, escrevem livros meditando sobre isso. E alguns filósofos, tentando entender o mistério da Santíssima Trindade, viram que era algo tão alto, mas tão profundo, que era algo tão tremendo, incapaz de caber na cabeça deles, que desprezaram esse mistério. Como Kant, que se dizia cristão, que se dizia protestante, ele disse que o mistério da Santíssima Trindade é insignificante, porque nós não somos capazes de alcançá-lo. Se nós não somos capazes de alcançar esse mistério não tem importância alguma. Ele reputa esse mistério a nada. Querido, o mistério da Santíssima Trindade não é para os grandes, mas o mistério da Santíssima Trindade é para os humildes. A irmã Lúcia de Fátima, que era praticamente semi-analfabeta, os escritos da irmã Lúcia precisavam ser corrigidos, precisavam ser analisados, porque ela escrevia com diversos erros de ortografia, de concordância, etc. Ela não tinha formação acadêmica. Era uma pessoa extremamente simples, era uma menina extremamente simples. Entrou para a vida religiosa bem cedinho, não teve a oportunidade de frequentar a escola. A irmã Lúcia, certo dia, orando, numa quinta-feira, fazendo uma adoração, ela teve uma visão da Santíssima Trindade. E é interessante que Deus se revelou, a Trindade se revelou para a irmã Lúcia daquela forma que a gente está habituado a ver. O Pai como se fosse um homem, já de certa idade, da cintura para cima ela viu o Pai, o Filho crucificado e o Espírito Santo no formato de pomba. E Deus se revela assim para a irmã Lúcia numa visão espiritual, e a irmã Lúcia disse que naquele momento Deus deu a ela a graça de compreender coisas da Trindade as quais ela não era capaz de revelar. Deus colocou no coração de irmã Lúcia um entendimento mistérico da Santíssima Trindade que ela não era capaz de revelar. Como São Paulo,
que foi arrebatado ao sétimo céu. Ele mesmo diz nos seus escritos: conheço um homem que foi arrebatado ao sétimo céu. Os exegetas interpretam que esse homem que São Paulo diz que conhece, que foi arrebatado ao sétimo céu, é ele mesmo, que foi arrebatado aos céus. E tendo sido arrebatado aos céus, ele contemplou o mistério da Trindade. Depois ele vai escrever na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o mistério da visão beatífica. Queridos, o mistério da Trindade é grande demais para caber na nossa cabeça humana. E só pode ser entendido por aquele que é pequenino, por aquele que é humilde, aquele que se abaixa, como aquele menino que se abaixava para fazer um buraquinho na areia da praia, ir ao mar, encher a conchinha de água e levar novamente ao buraquinho da areia. Você conhece essa história? Talvez você já conheça essa história da vida de Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, certa vez, meditando sobre o mistério da Santíssima Trindade nas praias de Hipona, à beira-mar, ele viu um menino que devia ter ali uns 4 anos de idade. Esse menino havia feito um buraquinho na areia. E ele ia no mar com uma conchinha, enchia a conchinha de água, vinha ao buraquinho da areia, jogava a conchinha aquela água naquele buraco da areia e voltava ao mar e pegava a água novamente e levava de novo no buraquinho e constantemente fazendo esse movimento. Santo Agostinho, intrigado, foi lá e perguntou para o menino: menino, o que você está fazendo? E o menininho disse: eu quero pegar todo esse mar e colocá-lo nesse buraquinho aqui na areia. Santo Agostinho logo disse para ele: isso é impossível, meu filho. É impossível você pegar o mar e colocar nesse buraquinho da areia. E o menino olhou para Santo Agostinho e disse: é mais fácil pôr o mar aqui do que entenderes o mistério da Santíssima Trindade. E o menino desapareceu. Era um anjo. Era um anjo. Querido, o mistério da Santíssima Trindade não pode ser entendido intelectualmente, como Santo Agostinho de Hipona tentava entender naquele momento, intelectualmente, com raciocínios humanos, o mistério da Trindade Santa. Como um só Deus pode ser 3 pessoas distintas, mas um único Deus. Ele não conseguiu entender racionalmente. Mas o mistério da Trindade está dentro de nós. O próprio Santo Agostinho, nas Confissões, vai dizer da sua conversão, do seu momento de encontro com Deus, no qual ele larga o maniqueísmo e se converte ao catolicismo. Ele diz: entrei no meu íntimo, sob tua guia eu consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Entrei e vi a luz brilhante, imortal. Quem conhece a verdade, conhece essa luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade. Que luz é essa? Que é a eterna verdade e verdadeira caridade. E aqui está, voltamos ao início da pregação. Verdadeira, essa luz é a Trindade. A Trindade, que é a verdadeira caridade. O amor pleno e total, o amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que transbordou na criação. A criação é um transbordamento desse amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí está o significado e o sentido final para entendermos a Santíssima Trindade. É uma comunidade de amor, de 3 pessoas num único Deus, que amou tanto, que transbordou esse amor na criação. E nós fomos criados para amar esse Deus. E aí voltamos ao Evangelho. Quem crê em Jesus é salvo. Crer em Jesus significa obedecer a Jesus, viver os seus mandamentos. E os mandamentos de Jesus é o amor a Deus e ao próximo. Porque o amor é a Trindade. Você quer entender o mistério da Santíssima Trindade? Não entenda com isso aqui, ó. Entenda com o coração. O mistério da Trindade não se entende intelectualmente, como Kant tentou entender e viu que não tinha como entender intelectualmente e desprezou esse mistério falando que ele era insignificante. Como Santo Agostinho de Hipona tentou entender com a sua intelectualidade o mistério da Santíssima Trindade e o anjo aparece para ele dizendo que era mais fácil colocar o mar no buraquinho da areia do que ele entender o mistério da Trindade. O mistério da Trindade não é para ser entendido com os nossos neurônios, porque Deus é tremendo demais e ele não cabe na nossa cabeça. Ele é Deus, não cabe na nossa cabeça humana. Como o mar não cabe no buraquinho da areia, Deus não cabe na nossa cabeça humana. Não é para entender, mas é para amar. O mistério da Santíssima Trindade é para amar, de uma maneira que só os humildes conseguem, como a irmã Lúcia de Fátima.
que não tinha muito conhecimento intelectual, mas tinha um coração repleto do amor de Deus, do amor à Trindade. Como diz Santa Elizabeth da Trindade, ó Trindade Santa, que adoro em minha alma, ajudai-me a esquecer-me e fixar-me em vós, imóvel e pacífica, como se já estivesse na eternidade. O que Santa Elizabeth da Trindade está nos ensinando? Amar. O mistério da Trindade é para ser amado. Deus não quer ser entendido, Deus quer ser amado. Então, meu amado, ame a Deus. Seja um reflexo de Deus, amando o teu irmão. Nessa solenidade da Santíssima Trindade, não tente entender a Deus. Ame a Deus. Faça a sua adesão a Deus. Quem crê em Jesus será salvo. E crer em Jesus nada mais é do que obedecer aquilo que Ele nos ensinou. E o que Ele nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o resumo do significado dessa solenidade de hoje. Que a Santíssima Trindade te abençoe. Que a Santíssima Trindade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Viva Maria Imaculada!